Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é para que ninguém entre em desespero. Por quê? Porque o Senhor atende a oração de todos aqueles que recorrem a Ele com fé. É isso que nós vemos no Evangelho nessas duas curas, ou seja, nesses dois milagres que Jesus realiza, tanto na vida de Jairo, que era um chefe da sinagoga, quanto na vida daquela mulher, aquela hemorroísa, aquela mulher que sofria de uma doença que, além de fazer sofrer o seu corpo, ou seja, além de sofrimento corpóreo, trazia um sofrimento moral, porque uma mulher nessa condição era considerada como impura, a ponto de não poder ter convivência, de não poder tocar nas outras pessoas, para que as outras pessoas não ficassem impuras como ela ficou. Por isso que ela sentiu tanto medo quando Jesus pergunta: quem me tocou? Porque ao mesmo tempo Jesus não queria curar apenas o seu corpo, mas queria curar profundamente a sua alma e lhe mostrar o quanto ela era amada por Deus. Sim, Jesus ele nos cura por inteiro. Ele não quer apenas curar o nosso corpo, apenas curar a nossa alma, a nossa mente. Ele nos quer por inteiro. É isso que demonstra a cura da hemorroísa. Aquela mulher cheia de fé e de esperança, ela é corajosa, porque ela se coloca no meio da multidão. Se alguém percebesse que ela estava na situação que ela estava, no meio da multidão, ela poderia ser apedrejada, poderia ser morta, poderia ser rechaçada. E quando Jesus pergunta para ela, Jesus deseja curar o seu coração. Então Jesus cura a hemorroísa no corpo e na alma. Já Jairo, que era o chefe da sinagoga, Jesus exige um pouco mais, ou seja, uma fé contra toda a esperança. Já haviam dito: a sua filha morreu, para que incomodar o mestre? Jesus ouve, Jesus sabe que ela havia morrido e olha para ele e diz: não tenha medo, apenas crê. Isso nos lembra muito a fé de Abraão, a fé dos patriarcas, a fé dos grandes profetas, que também foram exigidos deles provas de fé, ou seja, nos momentos de dificuldade, Deus apenas nos diz: creia somente, não tenha medo. E Ele diz para cada um de nós: creia, não tenha medo, tenha fé. É isso que nós somos convidados a ter a partir deste Evangelho, fé. Tanto a hemorroísa teve uma fé viva, a ponto de dizer: se eu tocar na veste de Jesus, serei curada. E aquele homem também, Jairo, também teve que ter uma fé viva para ver a sua filha, que estava morta, verdadeiramente morta, voltar à vida. Ou seja, a ressurreição, algo impossível, algo impensável, vamos dizer assim. Mas Jesus mostra nesta cura que Ele é o Senhor, tanto da vida quanto da morte. Então por isso não precisamos temer, porque Ele cuida de nós. Ele atende diferentes pessoas. A hemorroísa tão diferente, uma mulher de alguma forma rejeitada, de alguma forma colocada de lado da sociedade, e Jairo, um homem importante, um homem respeitável. E quando nós olhamos para a atitude deste homem, que era chefe da sinagoga, ele se joga aos pés de Jesus. Como pode isso? Um chefe da sinagoga se jogar aos pés de um homem que ninguém sabia quem era, apenas sabia, pode ser ou não pode ser um profeta, quanto tantos tinham dúvidas a respeito de Jesus, especialmente aqueles que tinham alguma função religiosa, e por isso às vezes até queriam matá-lo, porque tinham dúvidas, é claro, o coração fechado. Mas aquele homem não era assim. Aquele homem se joga aos pés de Jesus e professa a sua fé. Se você tocar, se você for até onde está minha filha, ela ficará curada. E Jesus exige ainda mais que ele creia no impossível. O impossível que ela volte a viver. Eu não sei o que você passa na sua vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu só sei que Deus te diz: não tenha medo, crê somente, creia.
creia e haja de acordo com a sua fé. Jairo teve que sair, teve que ir ao encontro do Senhor, se jogou aos pés dele. A hemorroísa foi escondida, ou seja, ela tinha medo até que Jesus percebesse a sua presença, mas ela foi até o Senhor. Jairo foi até o Senhor. Então essa atitude de fé que hoje o Senhor te convida. Eu não sei se você mora perto de uma igreja ou não, mas faça hoje uma visita ao Santíssimo Sacramento. Se jogue aos seus pés. Ou às vezes vai até meio que escondido, para que ninguém te veja, mas somente o Senhor. E assim receba dele a graça de ter fé. Também uma coisa importante, nós não devemos apenas procurar o Senhor para que Ele faça grandes milagres, grandes coisas, não. Nós devemos procurá-lo para que Ele fortaleça a nossa fé, para que nós, inclusive, possamos suportar as dificuldades, porque nem todas as dificuldades são para nos destruir. As dificuldades, na verdade, são uma oportunidade de darmos testemunho do nosso amor por Deus, de darmos testemunho da nossa fé, ou seja, de crescermos, de sairmos de nós, de fazermos algo que não estávamos acostumados a fazer, mas que de fato, diante daquela situação, fomos como que obrigados a fazer, e por isso é uma oportunidade. Então peçamos ao Senhor que nos ajude, esteja conosco e não nos abandone nos momentos de dificuldade, porque nós queremos ouvir a sua palavra que diz: não tenha medo, crê somente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.